Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos aí a mais um módulo de aula que a gente está iniciando. Na verdade, iniciamos ontem e, como eu havia combinado com vocês, estarei a partir de hoje, então, disponibilizando para vocês aí algumas aulas gravadas com relação ao conteúdo que nós vamos estar discutindo no decorrer desse bloco, que é gestão das organizações do terceiro setor, tá? Eu tentarei fazer vídeos aí de no máximo 30 minutos para que fique um conteúdo compacto, para que não fique uma aula tão maçante, tão demorada, para que vocês possam tentar absorver o máximo possível aí do que a gente vai tentar passar aqui no que diz respeito a esse conteúdo. E eu tenho noção que a aula, devido a esse sistema online, quando a aula é gravada e vídeo aula, por exemplo, ela acaba se tornando muito chata se for uma aula muito extensa. Mas vocês sabem que eu falo demais, então como eu falo muito, é possível que daí eu tenha em uma aula ou outra ultrapasse aí os 30 minutos que eu tenho combinado com vocês de fazer no máximo aulas de 30 minutos, tá? Já de início aqui, gostaria de combinar com vocês mais uma vez que caso algo não fique claro para vocês na aula, vocês têm toda a liberdade para entrar em contato comigo, tirar as suas dúvidas ou se caso queiram fazer alguma contribuição com relação à aula que foi passada, não só para mim, mas também para os colegas de vocês. Vocês têm um grupo no qual vocês podem estar fazendo essas discussões e caso tenha alguma dúvida e queira perguntar diretamente para mim, vocês têm total liberdade para me contatar aí através do WhatsApp e falar comigo acerca da aula, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Então vamos lá, vamos dar início aí para a gente tentar entender um pouco mais sobre o que é essas organizações do terceiro setor, qual é o papel dessas organizações no contexto econômico de uma sociedade, qual o papel social, qual o papel econômico, como que funciona, qual a importância disso e principalmente qual é o papel de vocês enquanto contador atuando dentro dessas organizações. Professora, mas eu não sei se eu vou trabalhar em uma organização do terceiro setor ou não sei nem se eu tenho intimidade com esse tipo de instituição. Mas é nosso papel enquanto docentes de vocês, no caso enquanto professores, e o papel da FACS enquanto instituição, proporcionar para vocês aí acesso a essas informações, para que vocês conheçam, vocês tenham noção do que são essas organizações, porque pode acontecer que vocês venham a trabalhar nessas empresas aí num futuro próximo, quando vocês estiverem atuando enquanto contadores no mercado, tá? Então vamos lá, mais uma vez sejam extremamente bem-vindos aí a este bloco que a gente está iniciando. Eu espero de verdade que ele seja produtivo e que a gente consiga ter um bom retorno ou tenha aí pelo menos um pouco de absorção do conteúdo para a gente entender um pouco mais como que funciona essas instituições, tá bom? Então vamos lá falar sobre organizações do terceiro setor. Se a professora estivesse em aula com vocês, olhando no olho de vocês, com certeza eu perguntaria para vocês qual é o nível de compreensão que vocês têm sobre o que significa o terceiro setor. Eu tenho uma absoluta certeza que todos vocês, em algum momento da vida de vocês, não só no contexto profissional, mas também no contexto pessoal, em algum momento vocês ouviram falar sobre organizações do terceiro setor. O que são essas empresas? Algum de vocês tem conhecimento do que são essas empresas? Caso alguém tenha conhecimento, queira trazer aí alguma coisa para contribuir com a turma, fiquem à vontade para mandar lá no grupo, tá? Como eu não estou em sala e não posso perguntar isso para vocês, vamos então adiante. O terceiro setor é então um conjunto de entidades da sociedade civil com fins públicos e não lucrativos, conservados pela ênfase na participação voluntária em âmbito não governamental. Professor, eu não entendi. Como que é uma entidade civil com finalidade pública, porém sem fins lucrativos? Nós vamos entender mais adiante o que isso significa. Antes de falarmos um pouco mais sobre o que é o terceiro setor,
é importante que a gente tenha em mente que existe, se eu estou falando de um terceiro setor, significa dizer que tem outros dois setores da economia que antecedem este terceiro setor, tá? Então, para a gente chegar no terceiro setor, é importante para a gente entender num contexto econômico quais seriam então os outros dois setores que antecedem o terceiro. Nós vamos ter então o primeiro setor, que é onde está enquadrado o governo, que seria então a União, os estados, os municípios, o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. E este primeiro setor, eles atuam então com o principal objetivo de garantir os direitos da coletividade. Então, nós estamos falando do governo, da União, dos estados, dos municípios e do poder executivo, legislativo e judiciário. Como eu disse, e daí eu peço a vocês, quem gosta de fazer anotação, anote, este primeiro setor tem como responsabilidade garantir os direitos da coletividade. Este seria, então, o primeiro setor. Vamos mais adiante. Nós teríamos, então, antes do terceiro, um segundo setor. Qual que seria esse segundo setor dentro do contexto econômico? Este segundo setor é aquilo que nós chamamos de setor privado. São então ali o mercado em si, a sociedade empresária, são as empresas, as organizações privadas. E estas organizações por si têm então uma finalidade lucrativa. O segundo setor, diferente do primeiro, no contexto econômico, atua então com o único objetivo de gerar lucros. Nós temos um primeiro setor, que é o governo, que tem uma responsabilidade com a coletividade. Já o segundo setor, que são as sociedades empresárias, os empresários de modo geral, as organizações privadas com finalidades lucrativas, ela tem então um papel na sociedade, no contexto econômico, de gerar lucro, ok? Então, nós temos aí esses dois setores que antecedem o terceiro. E vamos chegar então ao que nos interessa, ao que estamos em debate aqui, que é o terceiro setor. Por que é importante nós entendermos que existem esses dois antes? Porque é o que é mais comum aos nossos ouvidos. É o que é mais comum, talvez, na percepção profissional de vocês, como ambientes que vocês irão atuar como contador. Ou você é um contador que trabalha no setor público, ou você é um contador que atua numa entidade privada. E é por isso que a gente traz esse assunto aqui para vocês, porque nesse contexto econômico existe ainda esse terceiro setor, que é pouco falado, mas que também é um setor que integra ali o contexto econômico de uma sociedade. Então, você tem a possibilidade também de se tornar um profissional que vai atuar nessa área. Então, o que seria esse terceiro setor? A gente falou lá atrás que são entidades sem finalidade lucrativa, ok? Essa é a primeira característica e uma das mais importantes que a gente vai estar sempre falando no que diz respeito ao terceiro setor. Então, esse terceiro setor são as organizações sem fins lucrativos e a diferença é que elas não são organizações governamentais. Ela tem como objetivo principal gerar serviços de caráter públicos. A diferença é que pontos importantes que vocês precisam ter em mente no que diz respeito a entidades do terceiro setor. Não tem finalidade lucrativa, porém, elas não prestam serviço público, porque as entidades que prestam serviço público são as entidades lá do primeiro setor. Elas têm um papel de colaboração, não é um papel de prestação de serviço, é um papel de colaboração com a comunidade, com o serviço público, com o governo, desempenhando atividades de interesse coletivo. Então, ao contrário do governo, ela não tem finalidade pública.
ela atua, ela não presta serviço, desculpa, para o setor público. Elas atuam para contribuir, para colaborar, para ajudar o setor público, mas não tem uma finalidade pública. Então, essas entidades do terceiro setor atuam por iniciativa própria, são empresas privadas com CNPJ privado que atuam por iniciativa própria, mas, pois apesar de não fazer parte da atuação pública, elas atuam lado a lado com o Estado. Apesar de elas não terem uma finalidade pública, elas atuam lado a lado com o Estado. É por isso que talvez se vocês forem ler sobre terceiro setor, vocês vão ouvir falar o termo paraestatais. O que seria isso? Quando a gente fala paraestatais, nós estamos falando de entidades, de organizações que andam lado a lado com o Estado. Então, características que devemos lembrar: são empresas sem fins lucrativos, mas não prestam serviço público. Elas colaboram com o governo, colaboram com o setor público, mas não são prestadoras de serviço público e desempenham atividades que vão contribuir, colaborar com a sociedade. Professora, não entendi nada até agora. Vamos lá, repassando. O que eu quero que vocês levem desta aula de hoje? O que vocês têm que anotar aí de importante? Nós temos dentro de um contexto econômico 3 categorias: entidades do primeiro setor, entidades do segundo setor e entidades do terceiro setor. As entidades do primeiro setor, nós estamos falando do governo, que atua então com a responsabilidade de contribuir, de colaborar e desenvolver, desempenhar atividades em benefício da coletividade. Já o segundo setor, nós estamos falando de empresas privadas, que têm única finalidade de gerar lucros. E o terceiro setor, que são entidades privadas, no entanto, sem finalidades lucrativa e que desempenham um papel de colaboração para com o governo. Então, elas não são entidades com fins públicos, não são entidades que prestam serviço público, mas são entidades que desempenham um papel perante a sua sociedade que contribui para com o governo, ok? Mais à frente, deixa eu só passar aqui, nós vamos entender, vamos esmiuçando aí, entendendo como que isso funciona. O terceiro setor começa então a surgir a partir da reforma constitucional número 19 de 1998. O que foi essa reforma? Essa reforma substituiu o modelo burocrático de governo por um modelo gerencial, focado no princípio da eficiência, tá? Com isso, permitiu que essas empresas paraestatais surgissem, porque ao tornar o governo um sistema que saiu de um modelo burocrático para um modelo gerencial, se a gente falar administrativamente, nós vamos saber que o modelo gerencial ele tem como objetivo buscar o maior possível, a maior eficiência possível das suas atividades. Então, o governo percebeu que se ele centralizasse, por exemplo, todas as demandas de uma sociedade, provavelmente eles teriam dificuldade de gerenciar um contexto todo. Então, o governo já é responsável por prover aí direito à educação, direito à saúde, que são direitos constitucionais da sociedade, que já são responsabilidade do governo. Então, o governo acaba que por terceirizar alguns serviços, então como que o governo atua? Ah, professora, mas se elas são entidades privadas sem finalidade lucrativa, como que elas se mantêm? Essas empresas se mantêm através de verbas que são destinadas pelo governo, através de, não só do governo, mas através de doações da sociedade como um todo, doações de empresas, e assim sucessivamente. É dessa forma que elas se mantêm. Para abrir um pouco a mente de vocês, já para não enlouquecerem antes da gente chegar ao final da aula,
nós estamos falando de entidades como o Senai, por exemplo, entidades como o SESI, entidade como o SENAC, que são entidades do terceiro setor. Se nós observarmos, todas essas instituições atuam num contexto econômico, trazendo serviço, proporcionando à sociedade atividades que colaboram com o coletivo. A gente pega aí o Senai, por exemplo, o Senai oferece uma diversidade de cursos, na grande maioria das vezes, cursos gratuitos, que têm o objetivo de capacitar a população. Então, observem vocês que, de certo modo, o que o Senai promove são situações que deveriam ser, se a gente levar a grosso modo, deveriam ser promovidas pelo governo. Só que daí o governo faz o quê? Ele financia determinados projetos ou através de isenção de alguns impostos dessas instituições privadas, que são as organizações do terceiro setor, para que essas organizações venham trazer, então, para a sociedade, desempenhar atividades que vão contribuir aí, no caso, com prestação de serviços que vão atender a necessidade do coletivo. Então, o governo financia, o governo investe, o governo proporciona isenção de impostos com o objetivo de incentivar essas empresas a continuar existindo. Porque, de certo modo, elas acabam atendendo, tendo uma finalidade pública, atendendo um coletivo e suprindo, então, uma parte que o governo deveria estar fazendo e o governo não está fazendo. Então, essas são aí, são a grosso modo os principais objetivos de uma instituição do terceiro setor. A gente tem também as APAES, que são entidades do terceiro setor, entidades filantrópicas, que atuam com o objetivo aí de trazer algum benefício para a sociedade e não tem finalidade lucrativa, é uma instituição que não tem finalidade lucrativa. O que significa dizer que são instituições que não têm finalidade lucrativa? Toda a renda... Ah, professora, mas a senhora está falando aí que são entidades que não têm finalidade lucrativa, mas se eu pensar no contexto do SESI, por exemplo, o SESI tem alguns serviços que são cobrados. Tem algumas coisas lá no SESI que são cobradas. Tem uma parte que é gratuita, mas tem também uma parte que é cobrada. Então, se ela não tem finalidade lucrativa, por que cobra? Mas a diferença das organizações do segundo setor é que, por exemplo, uma empresa do segundo setor que tem finalidade lucrativa, quando chega lá no final do exercício, do desempenho do exercício, o superávit daquela empresa, ele é dividido ali com os membros ou com os diretores daquela organização. Todo o ganho daquela empresa é dividido com os detentores, no caso dos direitos econômicos daquela empresa. Já no caso das organizações do terceiro setor, todo o dinheiro arrecadado é reinvestido em prol da própria instituição. Então, todo o dinheiro que o SESI arrecada, ele é reinvestido em prol de atividades que são desempenhadas pelo próprio SESI. Então, não existe uma divisão de lucros. Tudo que uma organização do terceiro setor obtém como superávit, ela tem a responsabilidade de reinvestir isso em prol da própria instituição e de projetos da própria instituição, tá? Aqui só para a gente finalizar rapidinho, qual é a contribuição da administração? Como a gente sempre fala que a administração e contabilidade andam lado a lado, qual é o papel da administração em uma entidade não governamental ou numa paraestatal ou em uma organização do terceiro setor, como é a linguagem que nós estamos utilizando aqui? Deixa eu só voltar aqui. As organizações precisam de gestão eficiente e administração de recursos financeiros, a fim de atingir a qualidade e a confiabilidade nos serviços prestados. Para tanto, o administrador precisa ter conhecimento, habilidade e aptidão. Ou seja, não é diferente em uma entidade do terceiro setor. O papel da administração é o mesmo. Seja ela uma organização do primeiro, do segundo ou do terceiro setor, o papel do administrador é basicamente o mesmo: proporcionar uma gestão eficiente.
Se a gente pensar, por exemplo, em uma organização do terceiro setor que recebe verbas governamentais ou recebe doações de alguns lugares, é fundamental o papel de um administrador nesse contexto. Afinal de contas, ele precisa equilibrar esse recurso que está entrando de forma que venha trazer resultados eficientes para a organização, assim como no caso de uma organização com finalidade lucrativa. É importante que, apesar dessa empresa não ter uma finalidade lucrativa, que ela tenha um resultado positivo lá no final, seja através de um superávit, que são então um dinheiro que pode ser reinvestido em prol da organização, ou seja através de ganhos aí no que diz respeito à prestação de serviços, números, por exemplo, de prestação de serviço que foram feitas, para que você possa comprovar não só para o governo, mas para a sociedade, que todo o dinheiro que você está recebendo, a verba que você está recebendo, está trazendo então aí resultados positivos no contexto que essa empresa se encontra. A execução e elaboração de programas orçamentários e de planejamento de trabalho para objetivos da ONG, administrar e definir quadro de pessoal, atribuição de cada indivíduo, assim como serviços de terceiros, captação e movimentação de recursos financeiros, a alocação do projeto de prestação de contas, administrar projetos, estabelecendo métodos, executar e coordenar tarefas. Essas são então aí algumas responsabilidades do administrador no contexto de uma organização do terceiro setor. Como eu disse anteriormente, nada diverge do papel de um administrador no contexto de uma organização com finalidade lucrativa. O objetivo é o mesmo. No contexto de uma organização paraestatal, o administrador tem que atuar também como um gestor que planeja, que organiza, que monitora e que executa todas as tarefas que estão sendo, que existem ali no contexto desta organização, ok? Mais adiante, trazemos então aí o questionamento, então qual que seria o papel da contabilidade? Qual é o papel de vocês enquanto contadores para uma entidade não governamental ou para uma paraestatal, como alguns autores gostam de se referir, tá? Aqui eu trago então para vocês, a contabilidade é uma das ciências mais antigas do mundo e o seu papel social busca prover os usuários com informações econômico-financeiras sobre seu patrimônio e suas mutações, utilizando-se de registros, demonstrações, análises, diagnósticos e prognósticos expressos sobre a forma de relatórios e pareceres. Esta é uma definição do que é o papel da contabilidade. E da mesma forma do caso da administração, não é diferente com o contador. O papel do contador em uma organização paraestatal ou em uma entidade do terceiro setor é o mesmo. Este contador precisa prover, então, ele precisa suprir o administrador com informações econômico-financeiras que permitam, então, esse administrador vislumbrar qual é o patrimônio dessa organização, quais são os registros importantes que eu tenho no período contábil ali que eu for, por exemplo, avaliar um relatório ou ao final de um exercício fiscal, como que a gente se comportou, como que a empresa se comportou, se a gente teve superávit, se a gente teve déficit. Então, tudo isso é responsabilidade de um contador. E no caso de uma paraestatal, o papel desse contador ainda é mais importante, porque se trata de uma organização que, como eu disse lá no início, muitas vezes conta com recursos do governo para se manter. E como ela conta com recursos do governo para se manter, ela tem uma responsabilidade de prestação de contas públicas, assim como uma organização governamental. Então, se eu recebo verba do governo para sobreviver, eu preciso prestar contas do que eu estou fazendo com esse dinheiro. E essa prestação de contas, na grande maioria das vezes, ela precisa ser pública, através do Tribunal de Contas da União. Eu posso ter, por exemplo, uma fiscalização do Ministério Público, querendo saber o que foi feito com o dinheiro que foi destinado àquela organização, e assim sucessivamente.
E aí onde entra a necessidade de se ter um profissional que entenda e que consiga gerar esses relatórios de forma que essa empresa consiga não só prestar contas aos órgãos que são detentores dessa fiscalização, mas também para a sociedade como um todo. Afinal de contas, muitas vezes essas instituições contam com doações da sociedade privada para se manter. E para que a empresa, esta paraestatal, consiga manter seus registros atualizados, seus registros em dia, seus registros de acordo com o que prevê a lei, ela precisa então de um profissional atuando lá dentro, que no caso seria vocês enquanto contadores. E é por isso então que nós estamos aqui neste momento falando sobre organizações do terceiro setor, para que vocês entendam que vocês enquanto profissionais poderão em dado momento se pegar aí em uma situação que vocês vão estar atuando em uma empresa como essa. E vocês precisam entender como que elas funcionam, qual o objetivo delas para que vocês consigam desempenhar um bom trabalho, tá? Condizendo com o que eu falei lá no início, vou tentar não me estender, não gravar um vídeo muito extenso. Vou finalizar por aqui, só revisando então. O objetivo da aula de hoje é que vocês entendam qual a diferença entre uma organização do primeiro, uma organização do segundo e uma organização do terceiro setor. Então, repassando, eu tenho o primeiro, que é o governo, que tem uma finalidade aí de desempenhar um papel que vai atender ao coletivo. Eu tenho o segundo setor, que são as empresas privadas com finalidade lucrativa, que buscam então, tem como principal objetivo e como resultado final obter lucros. E eu tenho as paraestatais ou organizações do terceiro setor, que não são prestadoras de serviço público, mas que atuam lado a lado com o Estado, desempenhando atividades que também beneficiam ao coletivo, ok? Então, isso é mais ou menos o que eu gostaria que vocês absorvessem da aula de hoje e que vocês entendessem também que nós, enquanto administradores e enquanto contadores, temos um papel fundamental dentro dessas organizações. Aqui, assim como seria o caso de uma organização com finalidade lucrativa. Afinal de contas, mesmo não tendo finalidade lucrativa, essa empresa precisa obter resultados positivos para que ela consiga atender aí qual o seu objetivo principal. Seja prestar serviços na área da educação, seja prestar serviços na área da saúde, seja prestar serviços na área de assistencialismo social ou qualquer que seja a finalidade dessa organização. Mas ela também vislumbra aí, como diz no slide, tem um objetivo de gerar serviços de caráter público. E para isso ela precisa contar com uma administração e com uma contabilidade eficiente para que ela consiga ter resultados positivos. Ok? Gente, qualquer dúvida sobre qual é a diferença entre essas três entidades que compõem o contexto econômico de uma sociedade, por favor, entre em contato comigo e daí no decorrer das próximas aulas nós vamos aí então desmembrando um pouco mais como que funciona estas entidades do terceiro setor, tá? Beijo grande e até